Bom dia, queridos alunos do nosso curso de naturopatia. Sejam muito bem-vindos à aula 11. Estou falando um pouco alto aqui porque o vendaval está forte e eu acho que o vento vai sair no barulho aí, então eu tenho que gritar para minha voz sobressair, né? Gente, olha o frio que está fazendo essa semana. Bom para tomar um chazinho, um chocolatinho quente saudável, dá para fazer bastante coisa nesse frio. Aproveitem o frio, aproveitem a família e ao mesmo tempo também ajudem quem mais precisa, tá? Se vocês conseguirem doar aí agasalhos, cobertores, edredons, coisas para as pessoas no frio, façam isso porque você sabe que o frio é triste, em especial para os nossos amigos e irmãos que infelizmente moram na rua. Então façam esse trabalho, façam essa caridade, não esqueçam desse pessoal, isso é muito importante, tá? Sejam muito bem-vindos à nossa aula 11. Vocês devem estar se perguntando por que só eu gravo a introdução, né? Então vou deixar um cutucão para os demais aqui gravarem as próximas introduções. Tá todo mundo muito ocupado, o trabalho, vocês sabem como é, né? E como eu faço aí o trabalho administrativo, acaba sobrando para mim sempre gravar as introduções. Quando a Denise tem um tempo, ela grava. Quando o Igor tem um tempo, ele grava também. Inclusive, essa semana, eu ia gravar com a Zélia Madureira. Porém, não deu tempo hábil, a gente não conseguiu se encontrar para gravar, então eu estou gravando sozinho mais uma vez. Mas enfim, gente, sejam bem-vindos a essa aula, a esse curso maravilhoso. Muito obrigado pelos comentários agradáveis que todos estão fazendo. Que bom que todos estão gostando do curso, façam isso mesmo, deem a opinião de vocês para que nós possamos fazer as medidas e trazerem um conteúdo certo para vocês aí no nosso curso, tudo bem? Não esqueçam disso, façam as suas críticas, os seus elogios, as suas reclamações, não deixem de falar essas informações que são muito importantes. Gente, o primeiro recadinho do coração que eu quero passar para vocês hoje é sobre a nossa terceira live que iria acontecer no dia 24 de maio. Nós tivemos um problema técnico e não conseguiremos fazer a live nessa data. Então já vai aparecer aqui a nova data, ela vai acontecer no dia 31 de maio, tá? Então estamos transferindo a live do dia 24 para o dia 31. Vocês vão receber também tudo pelas mensagens, pelos e-mails oficiais, essas alterações que nós fizemos. No dia 24 não será possível porque não teremos disponibilidade dos terapeutas que irão participar. Bom, então no dia 31 de maio vamos participar 2 pessoas, tá? Vamos participar eu, vou trazer um tema para conversar com vocês, e vamos participar também a nossa amiga aromaterapeuta Zélia Madureira, que vai trazer um outro tema para abordar com vocês aí todos os assuntos específicos que ela quer falar também. Os temas são surpresa, tem que participar da live para saber dos temas, né? Então inscrevam-se, mandem no nosso WhatsApp oficial, eu quero participar da live, que nós iremos fazer aí a sua inscrição e você vai conseguir participar corretamente da nossa live, tudo bem? Não se esqueça desse evento, participe conosco. A nossa capacidade máxima é de 100 pessoas, tirando o pessoal da coordenação fica um pouco menos, mas você também poderá participar. Não conseguimos bater ainda a meta máxima de alunos, então não se esqueça, participe conosco na terça-feira, dia 31, desse evento que será muito importante, estamos contando com você. O outro recado do coração é reforçando com vocês, referente à nossa primeira aula presencial. Vocês estão preparados para a nossa primeira aula presencial? Acontecerá no dia 2 de junho, às 8h30 da manhã, na região de Itaquera, em São Paulo. O endereço será divulgado nesta sexta-feira, dentro do nosso grupo oficial, e aí as pessoas também poderão consultar tudo de acordo com o endereço que será divulgado para vocês. Não se esqueçam desse evento, participem conosco, tá? Vai ser um evento muito legal. Vamos ter várias atividades lá, vamos ter terapeutas falando, enfim, vão ter várias coisas bacanas para conversarmos. Então aproveite esse evento que acontecerá também, isso será muito importante. Participe conosco presencialmente e venha prestigiar também os nossos terapeutas. E alguns dos terapeutas também irão vender os seus produtos nessa data. Então aproveite para fazer as comprinhas, ver o que já foi divulgado, conhecer novas coisas e novos produtos que poderão servir aí para a sua saúde e para a sua qualidade de vida. E esse vai ser um evento muito legal, estamos esperando você e a equipe da coordenação, é claro, também estará presente. E eu irei apresentar a aula com todos. Bom, esses 2 recados eram os mais importantes que eu queria divulgar para vocês. O terceiro é para vocês não esquecerem de responder às atividades de fixação. Então façam a resposta disso, respondam essas atividades, realizem tudo e não há problema se você realizá-la até o fim do ano. Porém, quanto mais rápido você fizer, mais livre você fica, menos correria você terá quando o curso acabar. Então faça essa atividade, responda lá as dúvidas, se tiver algum problema, alguma coisa, encaminha no WhatsApp oficial pra gente, que a gente ajuda, tá? Em breve aí
todos são respondidos, ou também chame um membro da coordenação para poder ajudar você com a atividade. E essa parte também é importante, não se esqueça da atividade de fixação, a responda o mais rápido possível. Se você entrou no meio do curso, não tem problemas, pode ir assistindo às aulas no período retroativo e responder conforme você assistir a aula 1, 2, 3 e 4 e a 5, 6, 7 e 8. Também não há problemas com relação a isso, tudo bem? Gente, os principais recados eram esse, tá? Aproveitem, deixem aí a sua sugestão, como eu já falei para vocês, né? De aulas, de temas, de conteúdos que queiram participar. Hoje teremos 2 aulas especiais que conversaremos no nosso curso. E posteriormente também haverão novidades e novos terapeutas que irão divulgar conteúdos conosco. Vocês estão preparados para as novidades? O curso, que já está muito bom, vai ficando cada vez melhor. Então não percam o nosso curso, continuem assistindo. E o último recado que eu quero dar para vocês também é sobre a colaboração mensal. Muito obrigado pela sua ajuda, pela sua parceria. Se possível, não esqueça de nos ajudar também. Precisamos desses valores aí para manter a estrutura do nosso curso e manter toda a estrutura em atividade, desde a parte presencial até a parte online, que é o curso oficial, tudo bem? Agradecemos mais uma vez a sua ajuda, a sua parceria e a sua colaboração. E é isso. Vamos para a nossa primeira aula? A nossa primeira aula vem com o Paulo Sato. Ele vai dar uma aula muito legal também para a gente hoje, que ele vai falar sobre soja. Ele vai falar do âmbito geral da soja, tá? Ele vai falar de vários assuntos diferentes aí. Ele já conversou sobre missô, já conversou sobre alguns alimentos fermentados à base de soja. Agora vem uma outra aula de soja dele muito legal. Então sejam bem-vindos a essa aula, aproveitem esse conteúdo. Então, na aula passada, a gente falou de enzimas. E aí estava gravando da aula passada, mas aproveitando que eu mostrei, e uma das coisas que mais tem enzima, essas 2 coisas aqui, feito de soja. E a Zélia me pediu para falar de soja. A soja, além de fazer esses 2 temperos básicos do Japão, e que eu falo que eu reputo como o segredo da longevidade dos japoneses, é o tempero deles, que tem todos os temperos fermentados, riquíssimo em enzimas e bactérias, feito de soja. A soja tem uma outra coisa que eles fazem, tem uma outra bactéria que eles colocam e que faz ela apodrecer de uma forma que cria uns fios que parece fio de seda. Ela fica toda esfera, que é o natô. E os americanos, que evoluíram muito na pesquisa de vitaminas e tipo de vitaminas, falam que a única coisa que eles encontraram a vitamina que eles batizaram de K3, que ajuda a fixação do cálcio nos ossos. Então todo mundo que dá cálcio, tem que tomar, todo mundo que toma cálcio, fala, não pode tomar sem magnésio, não pode tomar sem K2, essas vitaminas que vende. Tomou cálcio, tem que ir junto o magnésio, porque precisa de 2 átomos de cálcio para 1 átomo de magnésio, porque sem esse 1 átomo, o cálcio tem que ser expelido do corpo. E se não tiver a liga para carregar esse cálcio para os ossos, que é o K2, melhor que o K2 é a K3. Quem come essa soja, que é o natô, esse natô que tem essa vitamina K3, dificilmente fica doente, tem todos os órgãos funcionando bem. Até eu conversando com um amigo meu já tem a minha idade, talvez um pouco mais, até a minha idade. Aí ele falando, a minha mãe está com 95 anos, ela sai todo dia de casa, ela vai levar o cachorro para passear, ela faz exercício, ela volta para casa, ela cozinha, ela está com 95 anos, dela todo dia ela come a soja, essa soja que é o natô. É esse natô que tem, ela está ativa, faz tudo, não tem dores, ela não tem nada. As minhas irmãs, 60 e poucos anos, sou mais nova que ele, tem 60 e poucos anos, as minhas irmãs vivem no médico,
vive tomando remédio, vive com dores e estão sempre reclamando da vida e de tudo, que só as dores fica. Fala, bom, não vem de seguir o exemplo da mãe, fazer a mesma coisa que a mãe faz. Come natô. As minhas irmãs detestam natô, as minhas irmãs não comem a soja e elas não comem esse natô. E aí vive reclamando, porque eu comecei a falar das qualidades, da nutrição. A soja tem mais proteína, tem tanta proteína quanto a carne. Então é a carne verde, por isso que os americanos estão usando tudo de soja para fazer hambúrguer, para fazer bife, para fazer. Os israelenses agora estão lançando um bife feito na impressora 3D. É um bife tal que tem, parece os ingredientes, subprodutos, eles misturam, o que vai, ao invés de fazer a salsicha, eles misturam com a soja, então vão lançar o bife, e que a base é a soja. A base desse steak novo aí vai ser, dentro de alguns anos vai estar no mercado. Aí tá aquele steak lindo que você vai comer, todo macio, com todas as proteínas da carne, tudo, mas vai ser a base de soja. A soja Os japoneses, quando vieram para o Brasil, trouxeram a soja e dela se faz o leite. Eu sei que eu tomei muito leite de soja, tem cheiro e tudo, eu gosto, porque desde criança, eu tomava isso aí, eu tomava esse leite de soja. Depois, quando eu estava nos Estados Unidos, eu casei para lá e aí minha filha nasceu, e lá a gente faz um curso, nos Estados Unidos a gente faz um curso de futuros pais, que lá quem é o parteiro da criança é o pai, que eles viram que não existe na Califórnia, pelo menos é assim. Então você faz o curso preparatório para ser o parteiro do seu filho, da sua filha, porque é a pessoa que a mãe mais quer estar próxima mas que está próxima é o pai, o que é lógico também. A mãe o pai tem que estar segurando a mão da mãe. Então isso já se ensina, a estrutura preparativa. E aí passa com os nutricionistas, com o médico nutricionista, tá? E aí eu descobri uma coisa interessante, que é proibido dar leite de vaca para criança até 1 ano de idade. Falando não dar leite de vaca, eu via no sítio lá, todo mundo tomava leite de vaca, as crianças tomavam leite de vaca e tudo, mas lá nos Estados Unidos por lei é proibido. Existe uma doença que é assim, quem tem, eles descobriram quem é celíaco ou tem problema de alguns problemas de alimentação, foi originado porque quando pequeno tomou leite de vaca. Então leite de vaca é proibido, tá? Aí que é que dão? Tem um leite, vem em lata, chama fórmula. Está escrito, segundo alimento melhor depois do leite materno. Leite materno melhor que existe, o segundo melhor é aquela fórmula. Eu, como sou curioso, quando abri a latinha para dar o leite para minha filha, e eu bebi, eu falei, isso aqui eu tomei a vida inteira, é leite de soja. Essa fórmula, leite de soja enriquecido com mais alguns minerais, e o que tenta reproduzir o que tem no leite materno. Então, a gente estava falando que eu tomei leite de soja e minha filha também, quando cresceu lá nos Estados Unidos, aquela fórmula que diz que é segundo melhor, aquilo muito grosso, bastante gosto de soja, e realmente é leite de soja enriquecido que eles fazem, e na latinha está escrito que é o segundo melhor alimento do mundo. Primeiro leite materno, ou aí aquela fórmula que as crianças americanas tomam, porque por lei é proibido dar leite de vaca. Por lei que diz que tem 2% da população que vai ter a alergia, vai ter o resto da vida
por causa depois que está acima de 2 anos de idade, já cria os anticorpos, já cria a resistência, aí já tomam o leite de vaca. Mas antes disso aí eles não tomam. Até que é até interessante esse negócio que eu aprendi. Eu tive que ser usado lá. É bastante interessante isso. Agora, a soja tem no Brasil, foi por causa do Japão. O Japão precisava de encontrar um fornecedor para fornecer soja para eles. Por isso que eles mapearam o Brasil. 21 novas áreas de produção do Brasil foi mapeada pelo Japão. E toda a tecnologia de produção também foi feito pelo Japão. E o japonês deu dinheiro para o Geisel fazer a Embrapa. Então toda a Embrapa foi feito com o dinheiro japonês. E hoje a soja significa o primeiro e segundo item de exportação do Brasil. O primeiro item de exportação é soja em grão. O segundo item é farelo de soja. Farelo de soja se faz ração animal, faz comida, proteína, faz de tudo também com o farelo de soja. O farelo de soja é um subproduto, você tira o óleo, espremeu e virou aquele farelo de soja. Então é o segundo item. Deveria ser óleo, né? Mas no caso, o maior importador, a China, por exemplo, não compra nem farelo, nem nada. Ela quer soja em grão, que é a mais rica que tem, a soja em grão. E dessa soja, por isso que dá para fazer. Então, como é que come isso aqui? Você substitui, no Japão substitui o sal. Todo tempero, eles falam, existe até algumas expressões que falam tá faltando sal. Então tá faltando é isso. Eles falam, tá sem gosto. Aí coloca isso aqui, pronto. O sabor, não precisa de sal. A culinária fica simples, fica fácil, porque você não precisa temperar nada. Depois da comida pronta, joga isso aqui em cima e já temperou. Tá? Nos Estados Unidos, isso aqui entrou. O shoyu, fala o molho de soja, soy sauce, que fala nos Estados Unidos, esse soy sauce entrou assim, de lá vende de galões, os restaurantes tudo compra de vários galões de shoyu, até as donas de casa já está usando de galão. Galão é 3,78 litros, né? E é vendido os temperos, acho que talvez seja hoje, eles falam teriyaki sauce, que é a principal tempero dos Estados Unidos, o teriyaki. É esse shoyu com açúcar. Esse shoyu com açúcar. E as suas variantes, que tem dezenas, centenas, talvez, de indústrias que fornecem temperos disso. A baseada é isso aqui, é a soja fermentada, que tem mais uma soja fermentada e coloca mais o sal e que vira esse tempero. Você precisa ter o que chama semente da fermentação. Ele fica fermentado nos tanques. Então a indústria, eu visitei a Kikkoman, que é a maior indústria que existe, e visitei já outras indústrias pequenas, mas eles têm tanques de inox grandes que fica fermentando. Depois de um certo tempo, quando o produto já está fermentado, é isso. Então é um tempero excelente, pode ser usada para tudo. Você pega qualquer verdura, qualquer coisa, você refoga, não precisa colocar sal, não precisa nada. Quando estiver pronto, joga isso aí em cima, que já vira uma comida. Pode experimentar fazer, pode variar, misturar com outros temperos também, que fica muito bom. Na ilha de Okinawa, todo mundo vive mais de 100 anos. Então, tem grande saúde. Ninguém fica doente nem nada, mas o principal prato da ilha é um prato que ele chama de champuru, que é aquele melão que a turma chama aqui de melão São Caetano,
mas eu chamo de goia ou nigauri, que é o pepino amargo. É um pepino cheio de dedo e aquele é muito rústico para ser produzido. É vendido na Liberdade até caro, 2 pepinos por R$16, que é caríssimo nos padrões brasileiros, mas porque tem pouca oferta, porque o pessoal acha que ninguém vai comer aquilo. Mas os japoneses, por isso que vende mais na Liberdade, e o pessoal de Okinawa, é o prato principal lá da ilha. Eles cozinham carne de porco, eles cozinham a carne de porco, ela está cozida, aí pega aquele pepino amargo, pica ele, tira a semente, naquela polpa dele, tira a semente, pica ele, joga ali e joga o miso em cima. Como eu gosto de limão, eu joguei isso aqui, joguei o limão em cima também, caldo de limão. Agora, isso aqui é o sal, então isso aqui é gosto. Se tiver salgado, diminui, se tiver falta de sal, coloca mais. Ele já tem, é o tal negócio do sal a gosto. Cada pessoa tem o seu gosto e não tem jeito de discutir o gosto de cada um. Gosto é gosto e é de cada um. Mas esse prato é o prato principal lá que eles comem na ilha. O bom deles é isso aqui, como eu falei na aula de enzima. Não tem comida que tenha mais enzimas e bactérias do que isso aqui, que são enzimas e bactérias boas, que as bactérias são as coisas mais importantes que a gente tem. No corpo a gente tem mais bactérias, pelo menos 3 vezes mais bactérias do que número de células. Então por que Deus fez isso? Para colocar mais bactérias que número de células, porque é a coisa mais importante que existe para a gente manter a imunidade boa, manter a nossa saúde. Então, aí eu já falei de natô, então falei o jeito de fazer. Você pode ferver fazer qualquer sopa, pode colocar qualquer coisa na sua sopa. Faz uma sopa comum, não coloca tempero, não coloca sal. Quando a sopa estiver já pronta, coloca isso aqui. Ele pode derreter na própria tigela, coloca isso aqui que vai ficar uma sopa riquíssima. Eu não conheço ninguém até hoje que não tenha comido isso aqui ou tenha comido sopa que não tenha gostado. Todo mundo gosta, inclusive as crianças. E quando a criança gosta, é o melhor termômetro que tem. Então eu recomendo comer, sim, coisas de soja, mas é fermentada, como diz. Falar, não, a soja tem o aspecto, a soja de antigamente era soja comum, hoje é o transgênico. Mas o transgênico faz mal, né? Para quem não tem comida é melhor, é transgênico que nada, mas preferencialmente eu não estou recomendando nada transgênico que tenha BT. BT é Bacillus thuringiensis, iniciais para bacilos, não é inseticida, fungicida, não é nada, mas ela, quando os insetos botam o ovo, choca e vai começar a comer a folha, ela vai encontrar esse bacilos já na seiva da planta, e aí no que encontra esses bacilos mata, faz apodrecer o intestino das lagartas, e aí elas morrem. Então não recomendo comer nada que seja transgênico, evitar todos os alimentos transgênicos, porque tem uma característica que a coisa que a gente tem mais importante para a saúde da gente é as bactérias. Como a gente está nessas aulas, as bactérias. Se tem essas bactérias no intestino e esse BT, esses bacilos vai matar, todos os alimentos transgênicos vai fazer isso, porque ela mata até a abelha. O mel, aquele xarope de milho, mata as abelhas. Se mata as abelhas, que é milhões de vezes maior que uma bactéria, alguns milhões de vezes, vai matar e mata todo. Daí o aumento de todas as doenças nesse século XXI, que no século passado não tinha isso.
Então a gente falou nas outras aulas de tudo, eu vou falar. Eu tenho esse aparelhinho aqui. É um gerador de ozônio. Então, quando depois que eu fui coordenador de programa de estagiário agrícola lá nos Estados Unidos, eu conheci os Estados Unidos inteiro, escolhi o lugar mais agrícola produtivo do planeta. Não existe nenhum lugar que tem tanta produção e riqueza que o Central Valley da Califórnia. Ela é riquíssima. O Central Valley da Califórnia produz mais de 90% das amêndoas do mundo. Ela chegou numa época, hoje já não, porque os restos do mundo começou a cultivar, mas houve uma época que ela chegou a ter até 60% da uva passas do mundo. Tem as duas maiores vinícolas do mundo, fica ali no condado de Fresno, na Califórnia. E Fresno é a capital, é a cidade maior que existe dentro desse Central Valley da Califórnia. E aí eu escolhi Fresno para morar em Fresno. Então meus filhos nasceram em São Francisco, eu morava em São Francisco, na Califórnia ali, nasceu na Bay Area, e o meu filho nasceu em Fresno. Só que o que eu não sabia é que o ar por ter essa característica deserto, chove 5 vezes menos do que o Vale de São Francisco, no Nordeste. Lá na Caixa do São Francisco tem, do que a média pluviométrica do Nordeste inteiro é 5 vezes maior do que o San Joaquin Valley da Califórnia, que é onde se produz toda a fruta dos Estados Unidos praticamente, praticamente tudo. É um lugar que fez da Califórnia o estado mais rico do mundo, um dos fatores que carrega muita agricultura, que os Estados Unidos tem 50 estados e 1/4 da PIB agrícola dos Estados Unidos é feito na Califórnia, sendo que o grosso desse PIB agrícola é ali no Central Valley da Califórnia. E por ter essa característica, ser um vale fechado, de um lado as montanhas da Sierra Nevada, dessas que você vê sempre nevada em filme, uma grande montanha, e tem o mar, que tem a cadeia de montanhas que protege o continente, que nem em São Paulo tem essa serra do mar aí, que tem aquele paredão de montanha. Lá também tem essa característica que cerca o mar do continente. Lógico que tem as cidades à beira-mar, tipo Los Angeles, São Francisco, que fica na costa. Mas aí tem as montanhas, que você chegar no vale, você tem que atravessar as montanhas. E por ter essas características, lá, muita flor, tem o pólen de flor que faz as pessoas ter muito problema, ter muita alergia. Quem tem alergia de qualquer coisa, esse pólen de flores dá um ataque, um surto. Então, quando chega na primavera, dá uma explosão desse surto de problemas respiratórios para essas pessoas. Aí, como é deserto, não chove, não só no inverno que tem as neves e chove, quando o capim do vale, né, que cerca das montanhas, ou todos os capins, fica seco. Capim seco é feno. E o feno causa uma bactéria nela, que com o vento ela fica no ar. Então o ar do Central Valley da Califórnia também tem muita alergia desse febre do feno, ele chama de hay fever. Tem esse hay fever e tem a alergia do pólen das flores. Essas duas estações, que é a primavera e o outono, é triste para quem tem esses problemas respiratórios. Esses problemas respiratórios é tão sério que quando as crianças vão na escola, no primeiro dia de aula, elas já ganham um kit material que vai ser usado durante o ano. Elas já ganham, né? Escola primeiro mundo, e assim, elas já ganham todo o kit, todo o material já vem.
Junto com esse kit das crianças que vão usar na escola, vem uma bombinha de oxigênio, que as crianças e as crianças já ensinam, aprendem a usar. Todas as crianças, que tem problema, não tem problema, tem alergia ou não tem problema, que pode ter, porque a quantidade de crianças com esses problemas, que vão fazer exercício físico, depende, eles precisam aprender a usar a bombinha. E aí os meus filhos, ele já tinha esse problema, eu usava sempre essa bombinha. Eu vendo isso aí, um dia eu estava num evento, num congresso de saúde, e que tinha uma empresa vendendo um gerador de ozônio. Eu comprei esse gerador de ozônio caseiro, ficava usando em casa. Os meus filhos nunca foram a médico, nunca usaram mais a bombinha. Antes eles usavam, depois nunca mais usaram essa bombinha de oxigênio. Aí muitos anos depois, eu vi aqui, tem várias clínicas já de ozônio, eles cobram caríssimo para atender as pessoas, fazer a aplicação de ozônio. Ozônio é 3 átomos de oxigênio junto. Esses 3 átomos de oxigênio, eles transformam esse 3 átomos de oxigênio, ele fica altamente tóxico para fungos, bactérias, vírus. Eles matam todos os tipos de vírus, todas as famílias de vírus, todos os tipos de fungos. Então ele torna o ambiente totalmente estéril. A casa que tem um aparelho desse, ele vira um spa de saúde. Aí, realmente, eu sei, quem entrava na minha casa ou entra na minha casa hoje, todo mundo fala, já sente, tem um cheiro de limpeza, parece que acabou de limpar, que está sempre, independente que esteja sujo, esteja limpo, mas o ar fica limpo, respira melhor, acaba com toda a poluição do ar, o ozônio oxida toda a poluição do ar e resolve todos os problemas respiratórios. Quem tem problemas nas vias aéreas, daqui para cima, então que tem rinite, sinusite, bronquite, tem asma, tem todos os problemas respiratórios, fala, mas aí não precisa tomar nenhum remédio, não precisa ter nenhum nada, usa ozônio. Tem gente que fala, vou fazer tratamento em clínica de ozônio, andei estudando isso. Não precisa. Compra um aparelho disso e toda a família, tá? Quem tem Covid? E fala, mas tem comprovação científica? Existe. Ozônio existe todo tipo de comprovação já, porque no mundo inteiro. E por que não é usado? Porque resolve os problemas. Aí acaba com uma indústria, por exemplo, no Covid. Quem tem um aparelho desse em casa não teve Covid. Ninguém pegou Covid se estiver lá usando tudo. Mas pega na rua, pega no local de trabalho, principalmente. Tá? Tem uma família aí que tinha, são 4 na família, apartamento pequeno. Então um aparelho desse cobre a casa inteira. Aí uma filha trabalha numa importadora-exportadora, trabalha com as outras colegas e tal. 100% do escritório ficou com Covid, menos elas, porque ela pega Covid lá no trabalho, volta para casa e respira o ar que tem na casa dela e mata. Como está ainda no início, o ar mata o vírus que está nela. A outra trabalha no escritório de contabilidade, 7 pessoas numa sala, todas pegaram 6 a 7, 6 pegaram menos ela. Se as 6 pegaram menos elas, mesma coisa, porque ela pega o Covid lá entre as amigas, volta para casa e não. A outra professora, essa não pegou nada, e o marido também trabalha fora, e eles ficaram isentos, tendo um aparelho disso aqui. Então eu recomendo, está com medo de Covid? Não é ficar usando essas tonterias aí de coisa. Simplesmente usa. O Covid nunca mais. No pessoal que me procurou, milhares já que me procurou por causa do Covid,
Tem ninguém que morreu, zero. Agora, se quiser evitar de ter, compra um aparelho desse que vai ter a casa sempre limpa, vai ter um spa de saúde dentro de casa. É a coisa mais barata que você pode ter. Obrigado. E aí, gente, gostaram dessa aula incrível, dessa aula maravilhosa que o Paulo Sato nos deu? Aproveitem todo esse conteúdo e, se precisarem também, conversem conosco, que todos os produtos que ele divulga podem ser adquiridos com a Regina, através dele, ou também você pode conversar com a gente, que a gente tenta ajudar da maneira que conseguir. Essa foi a primeira aula, e agora a nossa segunda aula. Vem comigo também, eu vou dar uma aula muito especial. Já na semana passada, falamos sobre os aditivos alimentares na aula 01, e agora vamos ter a segunda aula sobre esses aditivos, naquele mesmo local maravilhoso, na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo, onde iremos fazer aí uma série de demonstrações para vocês também. Aproveitei e chamei o meu amigo Serginho para falar um pouco da igreja, e vocês vão ter uma aula especial sobre o espaço, mostrando várias coisas e vários conteúdos para vocês também. E é isso, um bom dia para vocês, um bom fim de semana. Aproveitem para interagir bastante em nosso grupo, conversar sobre bastante assuntos, e também passar para os seus colegas, amigos e familiares sobre o nosso conteúdo. Um grande abraço e bom fim de semana. Olá, queridos alunos do nosso curso de naturopatia. Hoje estamos aqui para gravar a parte 2 da nossa aula sobre aditivos alimentares. Gostaram da aula 1? Enfim, mas antes de nós conversarmos um pouco sobre a aula 2, eu chamei o meu amigo Serginho aqui. Bom dia, Serginho, tudo bem com você? Bom dia, pessoal. O Serginho, ele é zelador aqui da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo, e eu chamei ele aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre essa belíssima construção, esse belíssimo templo. Ele é um estudioso aqui da história de Itaquera, sabe bastante coisa, aprendo muita coisa com ele, e hoje ele vai dar umas dicas pra gente aí da história desse templo, e vocês vão saber um pouco mais sobre ele, né, Serginho? Sim, mais uma vez, bom dia ou boa tarde, né? Eu sou o Sérgio, zelador daqui da igreja, já faz algum tempo, e como o Guilherme disse, eu estudo um pouco sobre a história da paróquia, né, curiosidade também por trabalhar aqui, né, e por tempo, né, de participação na comunidade. A paróquia ela começa a se desenvolver, vamos dizer assim, lá para os anos de 1800, para cá, com a chegada dos padres carmelitas, né, a região aqui era dividida em duas fazendas, entre elas, uma delas era a Fazenda do Carmo, hoje a região do Parque do Carmo, onde nós estamos. Com o passar dos anos, o crescimento da fé católica e a devoção à Nossa Senhora do Carmo foi crescendo, e foi preciso construir uma pequena capela aqui nessa região, exatamente onde nós estamos aqui hoje. Isso por volta do ano de 1918 foi construída essa capela. Só que com o passar dos anos novamente, essa capela ficou pequena, com um número grande de pessoas, e aí foi preciso construir uma igreja maior, que é essa igreja que nós vemos aqui atrás de nós. Em 1925 começa a construção dela. É feita uma comissão com algumas pessoas, para curiosidade de alguns que já passam pelo centro de Itaquera, alguns nomes que a gente vê nas ruas são as pessoas que ajudaram na construção dessa igreja. Salvador Novelli, Sábado D'Angelo, Miguel Vacarelli, são pessoas que fizeram parte de uma comissão para poder construir a nova igreja, derrubar a capela e construir uma igreja maior, que é essa que nós vemos hoje. Essa construção se inicia em 1925 e vai até mais ou menos 1928. Eles fazem festas, quermesses, rifas, para poder ajudar na construção da igreja. Em 1928, então, ela é inaugurada, inacabada, lógico, somente as paredes e o telhado. Há relatos de que ela não tinha sido rebocada. Então, ela é inaugurada em 1928. Depois, em 1930, ela fecha novamente para terminar a reforma dela, né? Aí sim, colocar os vidros, rebocar, fazer as pinturas e os altares,
né? Isso em 1930, quase 2 anos depois da sua inauguração. Em 1930 é chegado, com a reinauguração, o Sábado d'Angelo, ele manda trazer da Itália uma imagem de Nossa Senhora do Carmo, que é a imagem que está na igreja até hoje. E em 17 de fevereiro de 1930, a imagem chega e a igreja é reinaugurada, né, para poder entregar para a população itaquerense. Nessa época, nós não fazíamos parte ainda da Diocese de São Miguel, não existia ainda, era a Arquidiocese de São Paulo, e o arcebispo de São Paulo era Dom Duarte Leopoldo Silva. Foi ele que sagrou essa igreja como paróquia, né? Desmembrou da paróquia da Penha e de São Miguel, criando uma terceira paróquia aqui da região, né? Que a mais velha era de São Miguel, a segunda mais velha era da Penha, e aqui ficou sendo a terceira paróquia mais velha da região, que ela acabou pegando a região, a área paroquial dela, abrangia Guaianazes, ali onde nós estamos, Itaquera, Guaianazes, um pedaço ali de São Mateus, uma parte de Aricanduva, uma parte aqui da Líder também. Então uma grande área, né, extensa. Não sei se o Guilherme já comentou, mas a construção dela foi criada por um italiano, o estilo dela, né, estilo neoclássico, um italiano chamado Emílio Silioni, que morava na região também. Então, ele que produziu o modelo, né, o modelo dela por fora e por dentro, o desenho artístico dela. Bom, as fotos, depois o Guilherme acho que vai colocar também para vocês estarem vendo foto da construção, o mapa do desenho da região, foto da chegada da Santa, da festa do dia da chegada da Santa. Algumas fotos também, quem quiser pode procurar na internet, né? Só digitar lá Paróquia Nossa Senhora do Carmo, tem algumas fotos lá já de domínio público, né, que o pessoal já conhece bastante. Exatamente, gente. Esse local aqui, pra mim, é um local especial. Acredito que tanto pro Serginho, que já é um pouco mais velho que eu, tanto pra mim, existe muita referência histórica aqui nesse templo, nesse local maravilhoso, né? E eu tenho agora 2 perguntas para fazer pro Serginho, são 2 perguntas bem interessantes. Serginho, você comentou do estilo neoclássico da igreja pra gente, né? Acredito que essa igreja chame a atenção justamente por essa questão do estilo que ela possui, né? Uma coisa interessante. Então você poderia falar pra gente um pouquinho mais sobre esse estilo e também uma outra pergunta que eu tenho para fazer, que é sobre os sinos. Ela tem uma torre com sinos operantes, né? Os sinos dela ainda estão funcionando, operantes, e tocam em todas as missas. Você poderia falar um pouco sobre esse sino também pra gente? Sim, os sinos são 2 sinos. Um é Nossa Senhora do Carmo, que é o maior, o maior ele se refere à padroeira, e o menor é Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil. Então são 2 sinos, né? Ainda são puxados a cordas. Mantemos, né, a tradição de tocá-los a corda, né? Os coroinhas aqui geralmente tocam eles gostam de participar dessa forma também, né? Então são usados nas missas, quando vai começar a missa, um pouco antes da missa também, geralmente são tocados. Procissões, saídas de procissões, também quando há velórios, também são tocados, mas aí um sino mais fúnebre. Quanto ao estilo da igreja, o estilo neoclássico, se vocês repararem, as janelas dela, ela lembra muito a Catedral da Sé, em estilos ogival, né? Na ponta da janela em cima ele vai fazendo uma curva, né? Então, só que ele não é um estilo gótico, né?
já é um estilo mais moderno, né, do gótico. Porque se fosse o gótico, então elas seriam maiores, as molduras iriam cobrir as janelas e proteger um pouco mais a porta, ia ter mais adereços, né, mais rebuscado. Mas como é um estilo moderno, um pouquinho mais moderno do gótico e do clássico, ela não imita certinho, né, o estilo gótico, né? Para algumas curiosidades, ela é feita de tijolos, alguns trechos a restauradora encontrou conchas, então mostra que ela tem alguns trechos dela tem barro, argila, em alguns outros pontos tem cimento, né? Não tem coluna. A torre também não tem coluna. Muita gente pergunta se tem coluna. A torre não tem coluna. Ela tem cintas, né? O que são cintas? Na ponta da parede, no alto, tem umas colunas que são usadas como cinta. Na torre também, que ajuda a fechar, a travar as paredes, né? Junto com o telhado. Então não vai coluna, porque é uma construção da época, né, de 1928. Naquela época não se usava esse tipo de... não se usava colunas, né? A estrutura dela já é feita para isso. As paredes grossas, a própria parede ela já se estrutura, né? Certo. Perfeito, gente. Gostaram de conhecer um pouco da história da Igreja de Nossa Senhora do Carmo? Ficamos muito felizes em apresentar isso para vocês. Serginho, muito obrigado por essas informações. Eu agradeço imensamente a sua ajuda, a sua parceria de sempre. O Serginho já é zelador aqui da nossa igreja há 15 anos. Então eu já conheço o Serginho há bastante tempo. A gente já tem uma relação grande, né, Serginho? Uma relação grande, muita história para contar. Então é bom a gente trazer um pouco disso também para o curso, porque a gente acredita que essa questão histórica também é muito importante para a gente resgatar a nossa questão de saúde, né? Então é por isso que nós estamos aqui, também mostrando diversas curiosidades a você. E esse é um local que está aberto à visitação, né, Serginho? De segunda a sexta. Sim, segunda a sexta, das 9h ao meio-dia, das 2 às 6 da tarde. Então, das 9 ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde, você pode visitar a igreja, ela está aberta para orações, para visitação e para você conhecer um pouco mais da história dela também. E o endereço aqui, né, Serginho, é Largo da Matriz, sem número, centro de Itaquera. No centro de Itaquera, local fácil, localizado. Você vai olhar na parte mais alta de Itaquera, você já vai ver a igreja, né? Isso. Isso também que é a parte bonita. Serginho, muito obrigado. E agora vamos dar continuidade na nossa aula sobre aditivos, vamos mudar um pouquinho o cenário e a gente já vai conversar mais. Bom, amigos, gostaram de conhecer um pouco a história desse lindo e belíssimo templo? Espero que tenham gostado, tá? Vamos agora retomar o nosso assunto para falar um pouco da questão dos nossos aditivos alimentares. Ou aditivos alimentícios, se vocês quiserem ser mais chiques, né? Falar a palavra alimentícios, como a indústria de alimentos gosta de utilizar, vocês também podem falar um pouco sobre essa palavra, fiquem à vontade, tá? Quando você fala de aditivo alimentar e aditivo alimentício, você está falando da mesma coisa. E eu estou gravando essa aula aqui logo após um pouco a aula 1 que foi ao ar, então eu já acompanhei alguns comentários, vi a reação de vocês, vi que vocês gostaram também disso e isso é muito importante, né? Eu acho isso muito legal. Esse assunto, eu notei também que eu falei muito eu vou parar de falar um pouco de Esse assunto vocês sabem que é um pouco polêmico, né? Que gera aí um pouco de controvérsia, as pessoas acabam descobrindo informações novas, trazendo aí coisas novas para a vida dela mesma. Dada isso também pode gerar algumas dúvidas, e essas dúvidas podem ser questionadas e esclarecidas a qualquer momento, tá? Com cada um de vocês. Podem perguntar, fiquem à vontade, fiquem tranquilos. Bom, na aula 1, conversamos um pouco sobre 5 grupos dentro dos aditivos alimentares. Conversamos sobre os acidulantes, os antioxidantes ou conservantes, conversamos sobre os espessantes, os antiespumantes e os umectantes, certo? São 5 grupos que conversamos. Esses grupos já geram aí uma grande polêmica. Porém, eles não têm a capacidade de alterar o visual e o sabor do produto como os grupos que nós vamos conversar hoje possuem. Então, a gente vai conversar hoje de grupos alimentícios que, de fato, fazem grupos de aditivos alimentícios que, de fato, fazem uma certa alteração aí nas características físico-químicas do alimento.
Esses grupos aqui são grupos também que exigem que eu fale um pouco mais para vocês, conversem mais um pouco sobre isso. Então nós vamos falar hoje apenas de 3 grupos, tá? Que é os grupos importantes, que eu considero também muito importantes aí nessa parte, e que também são maléficos para a nossa saúde. Nós vamos conversar sobre primeiro sobre os flavorizantes ou aromatizantes. Esses são muito utilizados aí na indústria, tá? Esses são muito, hoje em dia, colocados na questão do sabor, né? Esse sabor está muito relacionado a esses aditivos alimentares de origem química. Vamos falar também um pouquinho de espessantes, que os espessantes é bem simples, tá? Não tem muito assim o que falar sobre ele, mas vocês vão saber um pouquinho sobre eles também. E por fim, vamos falar hoje dos benditos dos corantes, tá? Os corantes também são uma coisa aí bem complicada. Então, nessa aula, vamos conversar um pouco sobre isso, preste atenção nessas informações e vamos trazendo aí um pouco da nossa cola, que vai ter uma carta 2 para falar sobre isso também, em especial desses 3 temas, que ela é um pouco mais longa, então dividimos em 2 cartas para que fique mais fácil para todos vocês, tá? Bom, vocês conhecem aí toda a questão do sabor, né? É muito importante que um alimento tenha um sabor, um prazer na hora de consumir, né? Uma textura e também tenha um visual agradável, que seja agradável também a parte visual para que você coma com os olhos. E a indústria de alimentos entendeu muito bem essa mensagem, ela está muito alinhada a isso e ela trouxe para nosso dia a dia diversas maneiras de como estaremos alinhados a isso e como possamos absorver isso de uma melhor maneira possível através de um produto industrializado, tá? Eu vou abrir agora aqui um pouco, eu vou conversar um pouco para vocês, sobre esse assunto com vocês. Nós vamos conversar um pouco sobre os flavorizantes ou aromatizantes primeiro, que já são um pouco mais perigosos para a saúde, né? São saborosos e perigosos, né? Esses produtos, eles são geralmente de origem química, 100% química. São manipulados para parecer que possuem o sabor de um fruto natural. Então eles geralmente são grupos da classe dos ésteres, né? Que os ésteres têm bastante cadeias aromáticas, bastante propriedades de cheiro, de olfato, a gente consegue sentir bastante esses cheiros através desse grupo químico. Então eles são muito explorados dentro do grupo dos flavorizantes e adicionados a diversos alimentos aí que nós temos disponíveis hoje, e em especial também para cativar as crianças, tá? Então as crianças são atingidas em cheio com esses grupos e aditivos e eles são terríveis para a saúde, como eu falei para vocês. Então eles realçam o sabor do alimento, eles dão mais sabor. Por exemplo, se eu quero fazer um produto que deva ter sabor de goiaba, mas a adição de goiaba ali não deu sabor suficiente, eu quero dar um sabor mais forte, eu vou lá, por exemplo, posso adicionar um aroma artificial de goiaba. Ou algum outro aroma de alguma outra coisa que eu queira simular, tá? Tem aroma artificial hoje para tudo. Inclusive você pode utilizar você pode ir, por exemplo, até uma loja de produtos alimentícios que processe doces, confeitaria, e comprar aromas artificiais lá livremente, sem nenhuma restrição. Eu vou começar para vocês aqui falando um pouco sobre o acetato de etila. O acetato de etila, ele é muito utilizado na indústria de alimentos hoje. Ele lembra o sabor de maçã, ele simula o sabor da maçã. A maçã, ele não é só utilizado para dar gosto de maçã, né? Tem muita coisa, muito produto que você pode colocar um fundo de sabor de maçã para realçar o gosto de um outro produto. Não que a maçã em si tenha essa propriedade, a maçã também até tem uma propriedade realçadora de sabor. Porém, o acetato de etila, ele realça o sabor de outras coisas, então ele muitas vezes é utilizado ali para dar aquele gostinho de maçã no fundo e realçar o sabor de outros alimentos, de outros sabores que você queira ter naquela fórmula que você está fazendo. Então ele é bem agradável de ser utilizado, é bem gostoso. Por exemplo, se você vai comprar um chantilly pronto, um chantilly industrializado, ele tem um pouquinho de acetato de etila para dar aquele sabor mais forte de chantilly. Esse é só um exemplo que eu estou dando, tá? Porque eu também trabalhei muito com confeitaria, com essa parte de cozinha, assim, na minha residência com a minha mãe. Minha mãe é festeira há muitos anos, né? Então a gente já fez muito bolo. Então eu fui atrás dessas fórmulas e conhecer um pouco mais sobre isso. É produzido em laboratório e também pode ser extraído do petróleo. Então pode ser que uma parte seja petrolato, uma parte seja química de laboratório mesmo. Os dois são bem perigosos.
Esses tipos de éster que são extraídos assim são extremamente prejudiciais ao fígado. É importante a gente falar do fígado porque o fígado sofre, viu? O fígado sofre pra caramba com esses hábitos de vida alimentares que nós temos hoje. Então a gente precisa trazer essa questão do fígado para o nosso dia a dia, porque quando a gente consome qualquer tipo de coisa que não seja natural, a gente já sabe que um dos atacados vão ser o fígado e depois a vesícula. O fígado ele tende a ficar um pouco mais inchado, ele tende a absorver um pouco menos de água, tende a trabalhar pior, né? Tende a fazer os seus trabalhos aí de maneira mais lenta quando o acetato de etila entra em contato com ele. Então você começa a ter aquela indigestão, aquele problema com gordura, como um alimento fica muito mal, ou, sabe, sente um cheiro, fica muito sensível, é porque o fígado não está trabalhando direito, e esses aditivos alimentares atrapalham o fígado. Ele pode provocar náuseas, pode provocar problemas na garganta, pode provocar sensação de inchaço no pescoço. Sabe quando você sente que... Opa, acho que eu bati no microfone, desculpa. Sabe quando você sente que tem alguma coisa tampando a sua respiração aqui? Pode ser um problema relacionado a esse flavorizante, esse aromatizante, que é terrível para a saúde. Eu não preciso falar também que ele tem um potencial cancerígeno. Porém, alguns salões de beleza, alguns institutos de estética, algumas pessoas estão usando o acetato de etila em substituição à acetona. Ele é um pouco menos tóxico que a acetona, então ele é muito utilizado hoje em dia para retirada de esmalte da unha. Sabiam disso? É uma opção mais saudável que a acetona. Porém, ele também não é saudável. Eu vou falar agora de um clássico, o butanoato de butila. O butanoato de butila, ele lembra o sabor de morango. Ele é um flavorizante químico que lembra o sabor do morango. Então, hoje em dia, a gente tem muitos produtos que têm sabor morango, né? Muitos de verdade mesmo. Morango é uma fruta muito apreciada, tanto na confeitaria, tanto na indústria de doces. As crianças gostam de morango. A cor do morango e a cor artificial do morango também é muito chamativa. O cheiro do morango é muito chamativo. Então, quando você entra assim, naquela bomboniere, você já sente, a primeira coisa que você sente, possivelmente, é um cheiro de butanoato de butila, que é o que lembra o morango, que é aquele cheirinho doce, agradável, aquele cheirinho do suco em pó, sabe? Aquela que a gente já está acostumado aí a sentir, que não deveria estar, mas sente muito, né? Então, isso daqui é um flavorizante bem manjado aí na indústria e é muito utilizado no dia a dia. Esse é um flavorizante que você deveria chutar para longe de você. Eu vou começar falando que ele é pouco absorvido pelo organismo. Então, quando a gente o elimina, ele fica ainda inteiro. E também a indústria desperdiça muito o butanoato de butila na rede de esgoto, que vai parar no córrego, que do córrego vai parar no rio, do rio vai parar no oceano e começa um problema terrível. O butanoato de butila, ele age como algicida nos oceanos, né? Então, ele acaba atacando a vida marinha, matando aí a parte das algas, eliminando uma série de classes da vida marinha, né? Então, se eu eliminar a alga, o peixinho pequeno não vai conseguir comer, o peixinho pequeno não vai alimentar o maior não vai alimentar o tubarão, começa um problema marinho terrível. Tudo isso ocasionado pelo butanoato de butila. O oceano tem capacidade de neutralizar esse componente. O oceano também tem a defesa dele, né? Ele consegue defender. Porém, como a gente está cada vez jogando mais componentes químicos, mais coisas, mais problemas nos oceanos, os oceanos vão ficando cada vez mais poluídos. E um dos grandes responsáveis pela poluição dos oceanos também é a pecuária, tá? Não queria falar isso, mas vou falar aqui nesse meio para ninguém ficar sabendo e não gerar impacto para ninguém. Gente, se a sua criança, ou se você, ou se qualquer outra criança está sofrendo de astigmatismo, miopia, problemas oftálmicos em geral, se a criança é estrábica, ou se você tem algum outro problema relacionado à vista, à visão dessa criança, ou até mesmo a sua, pode ser que isso tenha sido ocasionado pelo butanoato de butila. É um veneno terrível para o sistema oftálmico, tá? Ele entra aí, faz estragos. Inclusive eu vi uma médica da área da saúde falando, que eu não vou citar o nome dela aqui agora, que eu não posso porque ela está proibida de ser citada aqui no Brasil, infelizmente, ela comentando que não era tão comum as pessoas nascerem com tantos problemas oftálmicos. Se isso está acontecendo, tem algum motivo. E depois desses levantamentos, descobriu-se que o butanoato de butila pode ser um desses motivos. Por quê? Porque a gente come isso muito em produtos industrializados, esses químicos vão parar lá no feto,
afetam o feto de alguma forma e aí o feto já começa a ter problemas. Quando ele nasce, ele continua consumindo. Em especial as crianças consomem muito essas coisinhas de morango, essas geleinhas, esses docinhos, essas balas de goma, esses chocolates com recheio de morango. As crianças consomem muito isso e acabam tendo esse problema também. Além disso, ele pode ser um alimento viciante, um produto alimentício com potencial opioide. Por quê? Porque a grávida ela tende a sentir desejo em comer produtos que tenham esse componente. Quando ela sente esse cheiro, ela tende a sentir esse desejo também. Então, se porventura a grávida sentir esse desejo, coma o morango, evite consumir esse produto que tem alguma coisa de morango e seja industrializado. Esse pode ter causado diversos problemas oftálmicos, como eu deixei na carta para vocês, né? Ele também é responsável por quadros de anemia. Se alguém na sua família tem anemia, evite consumir esse tipo de aditivo e qualquer outro tipo de aditivo, consuma alimentos naturais. E ele pode degenerar as vísceras da pessoa, então a pessoa pode ficar com problemas de obesidade direta também, por causa desse butanoato de butila. Evitem este componente da maneira que vocês puderem. Não consuma isso de nenhuma maneira. Bom, eu vou falar agora de um outro nome aqui mais difícil, que é o etanoato de isopentila. Esses talvez vocês não tenham ouvido falar, mas ele também lembra o gosto e o aroma de pera. A pera, gente, é um produto sutil. A pera é um produto de sabor geralmente sutil. Ela é bem doce. Primeiro vem o açúcar, né? A pera pode ser bem doce, então primeiro você sente a frutose, o açúcar da pera, que é muito benéfico para a saúde, e depois você sente o sabor sutil da pera. Talvez muita gente não gosta de pera, por quê? Porque está com o paladar muito infantilizado, comendo esses outros tipos de alimento, esse tipo de produto alimentício, e deixando o paladar infantilizado para a pera. Porém, quando você come um produto industrializado de pera, ele tem muito sabor de pera. É por causa desse componente químico. Ou também ele é adicionado em alguns outros produtos, como eu falei para vocês do primeiro aditivo alimentar, flavorizante, para realçar o sabor de outros produtos, que também o etanoato de isopentila também tem essa propriedade, tá? Ele pode atacar o pulmão. Existem estudos comprovando que ele ataca o pulmão, piora quadros de asma, tampa os brônquios. Hoje tem muitos helicópteros passando por Itaquera. Sexta-feira, né? Dia de voar. Dia de voar. O importante é voar, né? Sempre que possível. Gente, voltando aqui a falar, não vou pedir nem para a Gabriga cortar essa parte. Ele ataca os pulmões e também tem um potencial cancerígeno, tá? Esse tipo de coisa, gente, adultera o DNA, deteriora o nosso DNA, deixa aí o potencial cancerígeno pra gente. É complicado, tá? Então, evitem consumir esse tipo de situação. Também tem outro aqui, que é o etanoato de benzila. Esse daqui simula o aroma de jasmim, o aroma floral, sabe? Adicionam alguns aromas florais nos alimentos também, como alguns sucos, para dar aquele gostinho de natureza. E também é muito utilizado em produtos jateados de aroma. Sabe aqueles jatinhos de aroma que a gente joga no nosso banheiro? Aquele jato ali de aroma, gente, aquilo ali é uma coisa terrível. E vai esse aditivo lá também. Evitem isso. Eu sei que tem que deixar a casa perfumada, mas usem perfumes naturais. Evitem esses jatos de aromas industrializados. E o etanoato de octila, que dá o aroma de laranja. Já sentiram aquele gostinho de laranja? Aquele bolo de laranja gostoso que você fala, que gostinho de laranja no fundo, que até amarga aqui a garganta? Então, esse daí é esse componente que deixa. Dentre outros componentes também que a gente vai estudando conforme o tempo. Existem milhares, eu estou falando aqui, estou dando alguns exemplos para falar para você por que você tem que parar de consumir isso. Pois é, agora vamos falar um pouco dos estabilizantes. Os estabilizantes que são utilizados na indústria, geralmente para deixar a propriedade física do alimento muito boa, né? Conservando ali a homogeneidade. O que é deixar o alimento homogêneo? Completamente misturado, para que ele não se separe, para que ele não cristalize, para que ele não açucare. Sabe quando é aquela sensação de açucarado no fundo? Esses estabilizantes são para deixar a fórmula perfeita até o fim da vida útil do produto. Para você ter uma ideia, esse tipo de produto tem vida útil, né? Que complicado. O estabilizante ele é utilizado e aplicado nisso
para deixar justamente dessa maneira, tudo homogêneo, tudo belo, tudo bonitinho ali. O principal estabilizante utilizado pela indústria é a lecitina de soja, que é muito conhecida também, em especial pelos intolerantes à lactose, os que não podem tomar leite, para os veganos e para os ovo-vegetarianos como eu, como uma alternativa em pó ao leite de vaca para fazer alguns alimentos. A lecitina de soja, se não for transgênica, não faz mal para a saúde. Muito pelo contrário, a soja é um excelente alimento quando não é transgênico. O Paulo Sato já deu uma aula para a gente sobre a soja. O Paulo Sato também já falou um pouco das propriedades, das características da soja, inclusive da lecitina também. A lecitina não é tão ofensiva, ela é boa para a saúde, pode ser utilizada. Porém, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Todos os estabilizantes, corantes, conservantes, tudo, podem ser utilizados como estabilizantes na indústria. Então, todos os outros grupos que eu já falei e esses que eu citei até agora também podem ser utilizados como estabilizante. Todos têm comportamento estabilizante. Então, qualquer outro componente do que eu falei e o que eu não falei pode ser utilizado para essa finalidade. Então, cuidado com essa questão, tá? Eu vou falar de um componente aqui agora para vocês que eu acho o fim da picada. Esse, para mim, é um dos fins da picada, tá? Que é um nomão bem feio também, que é a carboximetilcelulose sódica. Já ouviram falar nisso? Esse está mais comumente utilizado. A Anvisa e os órgãos reguladores alegam que a toxicidade desse item é baixa, então ele é muito utilizado hoje na indústria de emulsificantes e também para dar aquela questão espessante, aquela cremosidade no produto a qual ele está sendo aplicado. A carboximetilcelulose sódica também é utilizada como antigrumo, para não engrumar o alimento, para o alimento ficar perfeitinho ali até o fim. Ele é um aditivo que dá cremosidade, então ele é muito utilizado no açaí industrializado, no sorvete em especial, tá? É o campeão de uso, onde você vai mais encontrar esse aditivo no sorvete e no açaí industrializado, e também nos pães, tá? Os pães também utilizam, alguns outros produtos como papinhas de nenê podem conter um pouquinho de carboximetilcelulose sódica, tudo que tem aquela textura cremosa também, sabe assim? Pode conter. A carboximetilcelulose sódica também é utilizada em medicamentos oftálmicos. Tem algumas propriedades oftálmicas, enfim, não vou entrar nessas agora. Esse aditivo destrói a flora intestinal. Então, se você tem problema de intestino e está comendo alguma coisa que tem esse aditivo, seu quadro vai piorar muito a partir do consumo dele. O que acontece com esse aditivo? Ele entra, forma um gel e cola na parede do intestino, parecido com o gel que forma o glúten. Então, por isso que ele é um alimento difícil de ser absorvido e eliminado, porque esse gel é formado dentro do nosso intestino, cola lá e fica lá um tempo até o corpo conseguir eliminar aquilo naturalmente. Isso pode gerar problemas na mucosa, pode piorar a doença de Crohn, né? Quem tem doença de Crohn tem que evitar esse aditivo a todo custo. Pode piorar também o quadro de colites, pode deixar o seu intestino preguiçoso. É complicado, viu, gente? É bem complicado. Evitem o consumo. Esse gel também atrapalha o funcionamento das linfas e da tireoide. A tireoide começa a produzir mais iodo, liberar mais iodo, e por isso que ele tem potencial cancerígeno. Nossa região das linfas, nossa região do pescoço, tende a sofrer muito com tumores. Por isso que é bom a gente evitar esse tipo de produto. E por fim, atrapalha o funcionamento do cérebro, em especial o funcionamento do cerebelo. O cerebelo é um órgão que tem aqui atrás, que ele é um agente direto do cérebro, a qual coordena nossas funções motoras. Tá? A principal função do cerebelo é essa, coordenar todas as nossas funções motoras. Então o cérebro manda para ele, manda as informações para ele, ele converte imediatamente em coordenação motora e manda para a gente. Por exemplo, eu estou mexendo minha mão aqui, é o cerebelo que está fazendo isso para mim, através do cérebro. Como a carboximetilcelulose sódica atrapalha um pouco isso, começam os problemas de coordenação motora. A pessoa fica meio desequilibrada, fica meio boba, fica tremendo, tropeça com facilidade. Isso acontece também. Em especial se a pessoa é sonâmbula. Se a pessoa for sonâmbula, aí o quadro de sonambulismo piora muito quando esse aditivo entra em contato com o nosso organismo. Cuidado! Se você tem sonâmbulo na família, vai lá e olha o rótulo, tira isso daí porque pode ser perigoso, tá? A pessoa demora para acordar, pode tomar sustos. A gente sabe, quem tem sonâmbulo na família sabe como isso é um pouco complicado e pode ser até sofrido. Então é bom eu estou dando dicas naturais para vocês tentarem contornar aí na casa de vocês, sem ter que recorrer a medicamentos químicos, sendo que isso está sendo provocado por alguma coisa, né?
E eu posso garantir para vocês, carboximetilcelulose sódica piora quadros de sonambulismo. Amigos, agora que são elas, viu? Agora o bicho vai pegar pro nosso lado, porque a coisa vai ficando cada vez pior, tá? E eu vou falar para vocês de corantes. Os corantes são conhecidos, todo mundo sabe. Usa no bolo, por exemplo, para fazer as coberturas coloridas. Na minha época, quando minha mãe era festeira, assim, quando eu era criança, os bolos eram muito confeitados, né? Minha mãe confeitava os bolos, por exemplo, de personagens de desenhos animados na mão. E utilizava os corantes ali no creme, no chantilly, no glacê real que era utilizado para fazer aquilo, usavam os famosos corantes alimentares, ou os corantes alimentícios. Esses danadinhos são capazes de levar as crianças à loucura. As crianças ficam doidas quando vê aquele monte de doce colorido, aquele monte de coisa, aquelas vitrines todas pintadas. Enfim, as crianças deliram com aquilo, né? As crianças ficam maravilhadas. E alguns adultos também olham para a cor daquilo e falam, nossa, que doce bonito, que coisa bonita. Por quê? Porque o corante é muito utilizado na confeitaria, né? A confeitaria vai muito corante, assim, para deixar tudo aquilo com aquela coloração legal. Em especial as cores azuis, né? A cor azul é difícil simular com alguma coisa natural. Então simula aí com corante químico, geralmente. Bom, você vê muito isso também nas bombonières. As bombonières são bem coloridas por causa dos corantes também. Os doces apresentam várias cores, várias coisas, né? Mas quando eles entram dentro do nosso organismo, a coisa fica complicada, viu, gente? Porque o corante faz muito mal para a saúde. Dos aditivos, o corante é um dos que mais faz mal. Eu queria falar alguma coisa para vocês aqui. Ele atrapalha o funcionamento de diversos órgãos do corpo. Por quê? Porque o corante ele é meio insolúvel, o corpo absorve e tem dificuldade de eliminar aquilo. Então, quando ele quer eliminar, ele vai colocando aquilo no sistema urinário, vai parar lá no rim e aí começam a formar as famosas pedras. Inclusive, tem algumas pedras que saem com cores diferentes. Podem ser também por excesso de corantes, que tem nos refrigerantes, nas balas, nos doces, nos produtos processados em geral. Tem coisa que vai muito corante, né? O corante é bem complicado. Bom, vamos acompanhando a carta aqui, que eu deixei bastante coisa para falar sobre isso. Esses corantes combinados com os flavorizantes e os edulcorantes, que eu não vou falar de edulcorantes hoje, tá? Vai ter uma aula para falar só do edulcorante. Essa combinação ela é altamente cancerígena. Ela piora muito, assim, tudo é cancerígeno, mas junto a coisa potencializa, fica cancerígeno até demais. Atrapalha aí muito, e em especial, atrapalha muito o funcionamento do sistema linfático. O linfático sofre muito com isso, o sistema urinário sofre muito, os rins sofrem muito. Então pode gerar uma série de linfomas, né? Essa combinação aí, já existem evidências científicas, na verdade, né? Porque ninguém quer fazer estudo sobre isso, são evidências. Nesse caso, são evidências comprovadas, por exemplo, aí pelo Dr. Ronald Zancan, falando que essa combinação pode sim ter um grande potencial cancerígeno. E também para o sistema neurológico, né? O corante atrapalha muito o funcionamento do cérebro. Então, se você tem algum tipo de problema no cérebro, é bom evitar também esse item. Vamos falar de alguns corantes aqui, muito utilizados, que deixam tudo muito colorido, muito bonito e muito perigoso para a saúde. Amarelo de tartrazina é o amarelo comum utilizado aí para dar coloração amarela em produtos distintos, tá? Gelatina, balas, doces, coisinhas amarelas, sopinhas amarelas, tudo pode ir um pouco de amarelo de tartrazina. Quando fica aquele amarelo bonitinho, pode ir esse item. A gente consome, a língua fica meio amarelada depois, quando entra no organismo, esse tipo de corante. E também o amarelo crepúsculo, que dá aquele tom um pouco mais alaranjado. Sabe aquele amarelo mais laranja? Aquela gelatina um pouco mais alaranjada, aqueles produtos sabor laranja. Tudo isso já vai ao amarelo crepúsculo. Então, amarelo de tartrazina é aquele amarelo forte mesmo, amarelo crepúsculo, aquele tom mais alaranjado. Terríveis para o pulmão, terríveis para a asma, para a bronquite, porque eles tampam os brônquios, eles atrapalham o funcionamento dos brônquios, atrapalham a circulação sanguínea dentro do pulmão. E isso é muito perigoso para o pulmão, né? Você tem uma criança hiperativa na sua casa? Uma criança que é difícil de controlar, que ela tem déficit de atenção, problema de foco? Esses corantes podem ocasionar esse problema na criança também. Surgimento de tumores no sistema imunológico. Como eu estava falando para vocês aqui, atrapalha o linfático, atrapalha as linfas, atrapalha a tireoide, ataca o sistema linfático também. Problemas de gastrite, úlceras, inflexibilidade no intestino, pópilos e alergias relacionadas à pele. Esse corante é bastante alérgico. Tem muita gente que sofre de alergia quando come ele também.
o rosa e o vermelho de eritrosina, que é o que dá a cor de morango. Aquela corzinha do morango geralmente é o vermelho de eritrosina, que dá menos quantidade e fica um rosado, aquele rosado agradável, colorido, que você vê nos doces. Provoca tumores na tireoide e no intestino. Tem estudo científico comprovando que esse corante comprova isso, dá isso, tá? Por quê? Porque esse corante já é muito antigo, aí para justificar a utilização de corantes novos, aí fazem estudos para comprovar que ele faz mal. Do contrário, nunca vai ser feito um estudo. Vermelho 40. Tem até um número no fim. O vermelho 40 é o famoso corante da pipoca doce. Tem pipoca doce também que vai ao carmim de cochonilha, mas hoje em dia é mais difícil. Hoje em dia se usa mais o vermelho 40, que é bem perigoso para a saúde. Ele não é muito absorvido pelo organismo não, tá? O organismo não absorve, então talvez ele não seja cancerígeno, porque entra no organismo, elimina inteiro, o organismo consegue combater, mas é controversa essa informação. Porém, ele vai parar lá nos rins, vai parar lá na vesícula, vai parar no fígado, provocando aquelas clássicas pedras. Ele está muito relacionado à pedra também. Então, se você tem problema de pedra no intestino, consulta se tem esse corante e evita consumir. Atrapalha o intestino grosso em processar e eliminar as fezes. Então, o intestino grosso fica mais preguiçoso. O delgado está fazendo o trabalho dele bem, mas aí o grosso fica ali, sabe, mais lento, mais demorado, que acaba ali absorvendo um pouco mais de água, ressecando as fezes que já deveriam ter sido eliminadas. E ele pode provocar demência e também está relacionado à hiperatividade em crianças. Então, cuidado com as crianças, elas adoram os corantes. Por mim, eles não deveriam comer nenhum, tá? Isso deveria ser proibido. O azul indigotina e o azul brilhante. O azul brilhante é o que dá a coloração azul, em especial nesses produtos assim que tem o sabor de tutti-frutti. O tutti-frutti está muito relacionado ao azul, né? Ele não tem uma cor para o tutti-frutti, então dá o azul para ficar bem bonitinho. Ele está relacionado a eczemas, a asma, piora quadros de depressão e ansiedade também. Tudo que eu falei relacionado ao sistema neurológico ataca a ansiedade, tá? Então, só para vocês saberem, tudo que está relacionado ao neurológico está relacionado à ansiedade também. Só que esses dois corantes aqui atacam bem a ansiedade. E problemas no pulmão. Se você já tem um pulmão debilitado aí, tem asma, tem bronquite, ele também ocasiona problemas. O verde rápido, que é o que dá a cor verde. Diversas alergias na pele. Ele é bem alérgico também, tá? Tudo que é de cor verde costuma ser bem alérgico aí para a sua saúde. E eu vou falar um pouco agora também, para encerrar a nossa aula aqui, de um corante que é de origem natural, que não é químico, como os que eu falei agora, mas que também faz muito mal para a saúde, tá? Que é um corante chamado ácido carmínico. Já ouviram falar no ácido carmínico? Também ele é conhecido como carmim de cochonilha. É uma curiosidade que eu vou deixar para vocês hoje. O carmim de cochonilha, ou ácido carmínico, ele é extraído de insetos. Então, se você gosta muito de carne de boi, carne de porco, carne de vaca, eu tenho que falar para você também que você come muita carne de cochonilha, sabia disso? Se você consome aí esse corante, que eu vou falar para você agora, você também consome bastante carne de cochonilha. Bom, esse ácido carmínico é extraído do inseto. A cochonilha, sabe aquele pulgão branco que dá na planta? Já viu aqueles pulgãozinhos que atrapalham as plantas, as donas de casa ficam bem irritadas, as pessoas que gostam de plantas como eu ficam irritadas com aquilo? Aquela é a cochonilha branca. Na região do México, a cochonilha ela é mais avermelhada. A espécie da cochonilha que tem lá, que eu vou deixar o nome aqui, ela é mais avermelhada. Essa cochonilha avermelhada, ela é rica em ácido carmínico. Então esse ácido carmínico, ele é processado, né, a cochonilha é batida. Depois ele é utilizado de alumínio e bário para manter a estabilidade da coloração. É filtrado e o resultado é um corante de coloração intensa, que é esse corante carmim que lembra o vermelho, mas é um vermelho escuro, ou lembra um rosa também, né? O ácido carmínico é mais utilizado em produtos de origem animal, por quê? Porque a estabilidade dele é melhor do que o do vermelho 40 ou do outro corante que simula o rosa, que é mais utilizado em doces. Então, quando tem coisa de origem animal, é mais comum a utilização do ácido carmínico, que é o carmim de cochonilha. Aonde vai o carmim de cochonilha? Na salsicha é só carmim de cochonilha, por isso que tem aquele vermelho. Na linguiça toscana. Vai também em algumas geleias, vai nos sucos, hoje em dia tem muito suco de caixinha utilizando o carmim de cochonilha. Vai em outras preparações de origem animal, vai no presunto, o presunto vai muito. Toda a cor rosa do presunto é dada pelo carmim de cochonilha, tá? Então quando você come presunto, você está comendo carmim de cochonilha. Presunto de origem animal, né? Que tem os veganos que não tem carmim. Então,
eu queria falar para vocês que vocês também consomem bastante cochonilha. Vocês gostam de comer cochonilha? Fiquem felizes por isso, se vocês comerem todos esses alimentos processados com a mínima frequência que seja. Gente, quem é ovo-lacto vegetariano, quem é ovo-vegetariano, quem é vegano, ou quem não come carne de nenhum tipo de animal, apenas não come carne, também não pode consumir esse corante. Esse corante é feito da carne da cochonilha, lá do animal. Então, se você está optando aí por alguma dessas dietas com restrição de carne, você também não pode consumir nada que tenha carmim de cochonilha, assim como não pode consumir nada que tenha gelatina também. Bom, esse corante, ele faz muito mal para a mulher grávida e para o bebê, tá? Por quê? Porque o bebê absorve esse corante e não consegue processar dentro do organismo dele. Então dificulta a circulação sanguínea lá do feto, dificulta a passagem de nutrientes, dificulta uma série de coisas. Esse corante está relacionado a uma série de problemas de crianças no nascimento, inclusive até a morte de crianças que nascem e morrem prematuramente. Pode estar relacionado também ao consumo desse corante. Tá? Existem evidências que já mostram isso. Também geram problemas na formação cerebral. Na formação cerebral aí do feto também vai ter problemas no consumo desse corante. É por isso que é perigoso comer salsicha, linguiça, embutidos em geral. Ele é perigoso, a cochonilha também colabora com isso. É um corante extremamente alérgeno, a pessoa come e começa a ter uma série de alergias imediatas, sabe? Dá coceira, dá coisa, dá um monte de problema, enfim. Também é bastante alérgeno esse corante. Pode atacar o cérebro, está relacionado a doenças de Alzheimer e demências específicas. As pessoas ficam dementes, também pode ser ocasionado por isso. A criança está hiperativa, a criança está com ansiedade, depressão, pode ser pelo consumo desses embutidos com carmim de cochonilha, ou pelo carmim de cochonilha em si. E por fim, está relacionado a altos riscos de câncer. Esses aditivos são cancerígenos, tá, gente? A maioria deles são todos cancerígenos. Não é uma novidade, já falei sobre isso para vocês também. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Estou falando desses 3 agora, são mais longos, já deu meia hora aqui de eu falando além da introdução que eu fiz com o Serginho. Então já vou encerrar a aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero também que vocês reflitam sobre isso e comecem a mudar os hábitos alimentares de vocês, porque a dieta é fundamental. Mudar isso é bastante fundamental para a qualidade de vida e para a saúde, tá? Então tem que mudar esses hábitos, tem que rever isso, tem que tratar melhor a sua saúde através do que você come. Tudo que você come é fundamental para a sua saúde, para a sua qualidade de vida e para as demais funções que você desempenha, tá? Um grande abraço para você, fique com Deus, leia as cartas e qualquer coisa me procure, meu telefone já está aparecendo aí no rodapé. Converse comigo e eu posso orientar em mais alguma coisa. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber algo mais, conversaremos também a partir disso, tudo bem? Um grande abraço e um tchauzinho. Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de aromaterapia. Nós vamos falar sobre o óleo essencial de bergamota. Dos óleos essenciais cítricos, a bergamota ela tem um custo mais elevado, ela é diferenciada. Por quê? Ela tem muitas propriedades. É como se fosse uma panaceia. O que é uma panaceia? É um produto natural, pode ser vegetal, etc., que ele tem muitas propriedades, servindo praticamente para tudo, ou quase tudo. Então, ele tem muitas propriedades. Ele tem muitas formas também de utilizar, mas também muitos cuidados, mais cuidados até que os outros óleos essenciais, até mesmo os cítricos. Eu vou falar sobre também sobre as furanocumarinas. O que são furanocumarinas? Os óleos essenciais, eles têm na casca deles, aqui deixei 2 frutinhas aqui que lembram a bergamota. Não é bergamota, tá, gente? Mas ela lembra. É um tipo de uma tangerina. E nas cascas, eles possuem os óleos essenciais, são extraídos por prensagem a frio das cascas, mas eles também queimam conforme a incidência de sol. Então, quando você utilizar, por exemplo, em formulações para pele, dérmicas, você não pode se expor ao sol. A família botânica é a Rutácea. O nome científico é Citrus bergamia. O processo de extração é a expressão a frio das cascas. Tem 2 formas de fazer esse óleo essencial.
Você pode somente fazer pela expressão a frio dessas cascas, como todas as frutas cítricas, ou você pode passar depois da expressão das cascas por uma destilação para evitar essa furanocumarina. Eu vou explicar até mais no final. O Paris, de origem natural da Ásia tropical, ele é cultivado em poucos locais. Então, quando você vai ver, por exemplo, geralmente das frutas cítricas, elas são comestíveis. No caso, a bergamota, ela não é comestível, ela só é cultivada para a produção desse óleo essencial. Ele é relativamente caro, dos cítricos ele é o mais caro, mas as propriedades dele valem a pena, viu? Especialmente por ser o número 1 de ansiolítico. Estudos científicos mostram que ele é o maior ansiolítico que se possa existir em todos que já foram pesquisados. Então, para pessoas que têm problemas de transtornos emocionais, principalmente ansiedade, ele é o melhor de todos. Você vai utilizando do colarzinho difusor. Uma gotinha num colar difusor todos os dias faz maravilhas, mas ele tem uma propriedade muito interessante também. Pessoas de todas as idades podem utilizá-lo, por exemplo, crianças, adolescentes, é excelente para a fase da adolescência, para gestantes, para pessoas de idade também, ele não tem contraindicações. Quando você vai extrair óleo essencial, você tem que ver o tempo certo, por exemplo, da fruta. Quando ela tiver assim uma bergamota já alaranjadinha, ela já não serve mais para poder extrair esse óleo essencial. Quando ela começa a amadurecer, do verde ficando amarelado, é o tempo certo dela ser extraído óleo essencial dessa bergamota. Ele tem na Itália e eu também já tive óleo essencial de bergamota que vem da Costa do Marfim. Então, é mais nessa região, as únicas que têm essas propriedades que eu vou citar nesta aula. Os principais componentes químicos, ele tem cerca de 300 componentes, é demais, é maravilhoso. Então, serve para muitas, tem muitas e muitas propriedades. O acetato de linalina e o linalol, eles são o destaque. Por quê? Porque os outros óleos essenciais cítricos não possuem essas propriedades fitoquímicas. E esses dois itens, que ele tem bastante quantidade, eles são bastante calmantes. É o que você encontra, por exemplo, numa óleo essencial de uma lavanda fina, de uma lípia alba e outros que são bastante calmantes. Eles têm sesquiterpenos, limoneno, como todos os óleos essenciais de frutas cítricas tem o limoneno. Ele também tem o pineno e o mirceno. Contém furanocumarinas. Eu deixei aqui na apostila de vocês, na carta, eu deixei grifado aqui em negrito, que no final da aula eu vou dar uma aula sobre furanocumarinas, que é um super de um alerta, né? Que ele não pode ser utilizado, nenhum óleo essencial pode ser utilizado puro na pele, caso algumas pequenas exceções, que nas aulas eu vou explicando, mas os cítricos pior ainda. Agora, a bergamota é o que mais você tem que tomar cuidado, que ele reage mais à luz solar. Há propriedades, ele analgésico, antidepressivo, ansiolítico número 1, antisséptico, antiespasmódico, antiviral, poderosíssimo antiviral inclusive, carminativo, tônico, cicatrizante, digestivo, antitérmico, estomáquico, antitóxico. É interessante falar do antitóxico, eu vou citar um pouquinho mais o porquê desse antitóxico, embora ele tenha certa toxicidade, como praticamente todas as plantinhas, tá? Ele é vermífugo e vulnerável. Indicações terapêuticas para problemas de peles oleosas, acneicas, todos os problemas que tenham de pele, né? Por exemplo, furúnculos, tudo que tenha pus, por exemplo, ele trata essa parte. Falei, poxa, mas você acabou de dizer que os óleos essenciais cítricos, eles não podem ser utilizados na pele? Sim, você não pode utilizar, mas em concentrações bem baixinhas, eles têm muitas propriedades curativas. No caso, esse da bergamota, ele é o que mais tem dos cítricos essas propriedades. Então, todo tipo de pústulas, furúnculos, acne, que tenha, por exemplo, aqueles pontos de pus, por exemplo, esse é excelente, mas com doses extremamente baixas. Vale a pena lembrar que na aromaterapia o menos é muito mais.
tenho sido utilizado e ensinado em algumas empresas de óleos essenciais apenas para o lucro, a forma indevida, às vezes, de excessos de uso, ou então você vê na internet as pessoas ensinando colocar uma quantidade muito alta de óleos essenciais. Gente, não faça isso, queridos alunos, não faça isso. Você está fazendo uma coisa, às vezes, sem saber. Porque você viu a receita, alguém está usando, é bom? Não. Pode ter sido bom para aquela pessoa, mas não quer dizer que seja bom para todas as pessoas. Então, tem muitas pessoas que estão com dúvidas, mas por que estão ensinando assim dessa forma? Existem várias formas de utilização dos óleos essenciais. Eu procuro ensinar da forma mais segura possível, porque eu faço atendimento em 3 clínicas diferenciadas, como eu já ensinei e falei para vocês em outras aulas, e eu já vi casos assim de pessoas com problemas sérios porque utilizaram óleos essenciais, principalmente problemas de pele, reações adversas, por exemplo, de alergias, coceiras, vermelhidão, e as pessoas acabam ficando com medo de utilizar uma terapia porque não deu certo para elas. Então vamos fazer o seguinte, na homeopatia nós ensinamos, também a homeopatia ensina as plantas de uma forma vibracional. Se você encarar, eu também sou homeopata, viu? Então é fácil você entender a aromaterapia quando você estuda a homeopatia. Você respeita essa plantinha, você extrai de uma forma adequada, como é feito em todos os óleos essenciais, e utiliza de forma adequada. A homeopatia, o menos é mais. Na aromaterapia eu penso dessa forma também, que é o seguinte, você utilizando esse pouquinho, ele tem muito efeito. No caso da bergamota, ele é excelente caso você falar dessa forma, né? Você limitar, quanto menos gotinhas, por exemplo, já tive, por exemplo, no congresso ano passado de aromaterapia, a professora estava explicando na sua palestra que ela colocou num frasco de 100 ml apenas uma gota de óleo essencial e fez o tratamento e obteve curas significativas com apenas uma gota de óleo essencial. Você acredita nisso? É muita coisa para uma gotinha de óleo essencial? Não, não é. Ele realmente funciona. A desinformação é o maior problema das pessoas, a falta do conhecimento. Então, quando você, por exemplo, tem um problema grave de pele, esse óleo essencial de bergamota é excelente em doses muito baixas, seja em formulações em cremes, em loções, em gel ou com banhos de assento, por exemplo, em problemas urinários femininos, de herpes, inclusive até catapora. Mas assim, você vai diluir como? Você vai diluir sempre ou no álcool ou no óleo desses carreadores. Um desses óleos carreadores que eu ensinei, vocês escolham aquele que fique melhor para você fazer essa formulação e colocar, por exemplo, na banheira, na bacia que você vai fazer esse tratamento. Ele trata a seborreia, psoríase, todos os problemas de pele mais graves ele trata. Ele é poderoso antisséptico, anti-inflamatório, em baixas diluições trata todo tipo de infecções de pele, inclusive herpes, tanto herpes da pele como até genital também. Recuperação de catapora auxilia na cicatrização. Ele é analgésico, então ele vai aliviar, além da cicatrização, esse antisséptico e antiviral, por exemplo, que o herpes ele é de origem viral, você vai também aliviar essas dores. É eficaz contra cistos e espinhas dolorosas, todo tipo de ponto de pulso, como eu falei para vocês. Em produtos de tratamento para a pele, tem ação desintoxicante e tônico, em diluições extremamente baixas. Por exemplo, numa formulação, você coloca só uma gotinha, um pouquinho assim, e ele potencializa nesse tratamento dessa forma, como eu estou falando. No sistema respiratório, ele trata resfriados, gripes, todo tipo de infecções, inclusive dores de garganta, amidalite, inclusive infecções na boca. Não vai passar isso na boca, pelo amor de Deus. Você vai colocar no produto que você vai passar. Pode ser uma pomada, pode ser uma loção própria para esse tipo de tratamento, tá? Por que resfriados e gripes? Porque ele é poderoso antiviral. Se você utilizar, por exemplo, num colarzinho difusor, ele evita que você também possa adquirir. Porque através do sistema respiratório, como eu já ensinei para vocês, ele vai estar protegendo também a sua saúde. Então, todos os cítricos têm esse efeito antiviral e ele também. Ação, ele é imunoestimulante.
então ele melhora a sua imunidade. Você pode utilizar para qualquer tipo de desequilíbrio, problema respiratório, utilizado na inalação e no colar difusor, pode ser num difusor de tomada ou difusor ultrassônico, inclusive à noite, ele tem efeitos surpreendentes. E também infecções, por exemplo, qualquer problema tanto respiratório na parte superior como na parte pulmonar, ele ajuda bastante. O sistema circulatório e imunológico, ele auxilia nos casos de obesidade, mas também na anorexia. Eu falei, nossa, mas tão diferente, né, obesidade e uma anorexia, a pessoa que não tem apetite. Ele é controlador do apetite. Então, para pessoas, por exemplo, que estão com problemas de falta de apetite, às vezes por origem nervosa, as pessoas que comem em excesso por também origem nervosa, as pessoas que estão passando por tratamento de saúde que de repente pela preocupação podem estar perdendo esse apetite, pessoas que também fazem tratamentos quimioterápicos, né, radioterápicos, a pessoa perde o apetite por conta desses tratamentos que são muito fortes no seu organismo, ele auxilia, inclusive a pessoa pode estar enjoada quando sentir o cheiro do alimento, pessoas gestantes também, que no início da gestação podem ficar enjoadas, é excelente para você colocar no colarzinho difusor, quando você está sentindo esse enjoo, você coloca o colarzinho mais próximo do seu nariz e você inala. Nunca coloca na palma da mão, ou então você coloca uma gotinha ou duas num algodãozinho e você sente esse cheirinho e vai dar aquela acalmada nesse seu enjoo. Também nos problemas de retenção hídrica, se você for fazer, por exemplo, a pessoa que acumula muitos líquidos no organismo, a pessoa que faz massagens, por exemplo, colocar uma gotinha desse óleo essencial de bergamota no seu óleo de massagem, ele vai auxiliar a desinchar o organismo. Para problemas do sistema geniturinário, ele trata todos os tipos de problemas de cistite, uretrite, todos os problemas genitais, inclusive, candidíase, leucorreia, até herpes. Você fazendo banhos de assento, ele trata essa parte. Então, como que você vai fazer um banho de assento? Você vai sempre diluir umas gotinhas, muito pouquinha gotinha, 2, no máximo 3, num álcool, uma colher de sopa de álcool, ou você vai colocar num óleo carreador, desses que você já aprendeu em aulas, e vai colocar nessa bacia para fazer esse banho de assento. Você fica de 20 minutos a meia hora, 2 a 3 vezes pelo menos por dia. Ele vai auxiliar em todos esses tratamentos. Sistema digestório, problemas de indigestão também e regulador do apetite. Como eu já falei na parte do apetite, né? A pessoa também que tem esse problema de indigestão, ele é excelente, auxilia na digestão, por inalação mesmo. Você pode colocar num difusor de tomada umas gotinhas, 6 gotinhas com um pouco de água, você coloca na tomada antes de colocar, por exemplo, colocar sua refeição ali na mesa para sua família, para você fazer, para você que costuma ter indigestão, auxilia bastante. Ele é tônico digestivo, excelente para pessoas que têm muita flatulência, cólicas também. Inapetência, no caso, é falta de apetite de alimentos. Ele é estimulante do fígado, estômago e baço. Achei interessante colocar essa parte aqui. Ele auxilia tanto na compulsão alimentar quanto na anorexia, como eu falei, porque é de origem nervosa. Todos os problemas que você tem de origem nervosa, ele vai tratar, porque ele acalma essa ansiedade, que muitas vezes a pessoa está comendo demais ou de menos. Sistema nervoso trata ansiedade, depressão, raiva. A maioria dos problemas de ansiedade vem a partir de uma raiva contida, pessoas que não se expressam. Então, é interessante esses tratamentos com óleos essenciais que eles tratam a origem do problema, que são de origem emocional. Todos os problemas que são originários através de estresse não trabalhado. Às vezes você vai deixando para lá, porque a vida é muito corrida, a gente vai deixando para lá e quando você vai ver, você está cheio de sentimentos não trabalhados e esse óleo essencial é muito importante para isso. Ele é sedativo, reconfortante, ele levanta o ânimo. Apesar dele ser sedativo, ele também é um óleo de alegria. Ele é alegre, então ele não vai só relaxar a pessoa, como ele vai também dar essa disposição de ânimo.
Nos momentos vulneráveis à opinião externa ou com medo de expor opinião, para pessoas que são tímidas, que se apresentam, que fazem palestras, aulas, querem se apresentar em público, às vezes têm medo. Né? Auxilia, inclusive, que eu queria falar na dependência química, a pessoa que tem necessidade de fumar, utilizar bebida alcoólica ou até qualquer tipo de droga, ele auxilia. Por quê? A maioria das pessoas não entende o origem do que você, por que você está utilizando essas substâncias que fazem tão mal para o seu organismo. É como se fossem muletas. É a pessoa que não consegue se expressar, que não consegue se autoconhecer. Então, eu acredito que muitos óleos essenciais eles trabalham nessa parte, mas esse de bergamota é excelente justamente por isso. Às vezes começa numa adolescência não trabalhada e o adolescente às vezes ele não consegue trabalhar suas emoções. Então, acaba que começa a fumar, acaba que começa a utilizar uma droga, uma bebida alcoólica, por simplesmente querer conhecer as sensações. E um óleo essencial como o de bergamota, ele auxilia muito num colar difusor, por exemplo, ou na cama, por exemplo, você colocando nos cantinhos do travesseiro umas bolinhas de algodão, nunca próximo dos olhos, tá? Ou então num difusor ultrassônico, vai trabalhando a pessoa nessa emoção enquanto ela está dormindo. Propriedades emocionais, ele é um equilibrador emocional completo, reduz a ansiedade e a depressão, revigora e auxilia em caso de depressão, tristeza, fadiga, insônia e ansiedades, estimulando a confiança e espontaneidade de pessoas que precisam ter mais confiança, como por exemplo atletas, competidores, cantores, artistas em geral que têm que se expor ao público. As pessoas também, por exemplo, que têm ansiedade, por exemplo, na sala de aula para os adolescentes, que não gostam às vezes de falar ali no meio de um grupo, pode ser dos seus próprios alunos, etc. Ele auxilia nessa ansiedade também, principalmente nos mais jovens, né? Mas é para todas as idades, viu? O seu aroma suave auxilia no sono reparador e restaura o equilíbrio mental para pessoas agitadas de todas as idades, da criança ao adolescente, ao adulto, ao da meia-idade e ao idoso. Todos eles podem utilizar com segurança esse óleo essencial, sendo que de forma correta. As propriedades vibracionais eu acho tão interessantes, eu sempre vou citar bastante. Reúno o máximo que eu consigo ver, por exemplo, de outros colegas aromaterapeutas, de livros também e das minhas próprias práticas, tá? Ele promove otimismo, ânimo, estimula a coragem, confiança e poder pessoal. A pessoa se sente mais confiante quando utiliza esse óleo essencial. Dissipa raivas, ressentimentos, auxilia inclusive em tratamentos de pessoas que possuem traumas, sensação de choque, perdas, dor, ciúmes, todo tipo de sentimentos que atrapalham, né, essas emoções que atrapalham a vida de qualquer ser humano, ele auxilia nessa calma. A pessoa que às vezes não consegue raciocinar por conta de um ciúme, uma inveja, etc. Por que a pessoa tem esse sentimento? Às vezes trabalhando ele com óleo essencial, a pessoa melhora muito, viu? Mágoas, ressentimentos, também frustrações são trabalhados com esse óleo essencial porque ela consegue se enxergar melhor, ela consegue olhar mais para dentro de si. Confere firmeza, determinação, confiança, mas especialmente a autovalorização. A pessoa que não se valoriza, fica difícil, né, ter uma vida feliz. Então nós precisamos olhar com esse olhar carinhoso para essas pessoas ou para nós mesmos, né, e perceber o que nós estamos precisando. Ele auxilia muito, viu? Alivia sintomas de medo, vulnerabilidade, vergonha, timidez e sentimentos de rejeição. Então, quando a pessoa não consegue expressar esses sentimentos, geralmente vem uma porção de outros problemas para o resto da vida dela. Então, desde pequenininho, escuta essa pessoa, né? Escuta seu familiar. Ninguém é perfeito, ninguém é igual a ninguém. Nós precisamos respeitar uns aos outros. Eu acredito que esse óleo essencial pode auxiliar as pessoas de todas as idades e compreender um ao outro é interessante. Segurança, ele não é tóxico nem irritante, mas ele é fototóxico. Eu vou explicar daqui a pouco um pouco mais. Deve ser evitada a exposição solar após o uso tópico. Jamais, como qualquer fruto cítrico, pode ser exposto depois à pele. Então, se você for fazer um tratamento dérmico, você vai colocar uma camisa, você vai colocar uma roupa mais fechada e jamais em produtos para o rosto, tá bom?
usar sempre diluído em baixíssimas, eu coloquei baixa aqui, dosagem em baixíssimas dosagens, 1, 2 gotinhas fazem maravilha, você não precisa de muita quantidade. Conservação. Todos os óleos essenciais, eles são sensíveis à radiação UV. Então, você nunca pode colocar, os vidros sempre colocar em vidros escuros, âmbar, como eu já expliquei para vocês, mas nunca, apesar do vidro âmbar, você não pode colocar exposto em luz, colocar sempre dentro da caixinha, às vezes dentro de uma geladeira, que ele vai conservar muito mais. Lembrando que os cítricos, e a bergamota é um deles, eles são mais fluidos. Quando você for virar o vidrinho, você não vira ele dessa forma. Você vira ele devagarinho, porque senão ele vai cair muitas gotinhas, principalmente em regiões mais quentes ou no verão. Você vira devagarinho dessa forma para ele ir gotejando. É uma gotinha que você precisa. Tem gente que vira desse jeito. Não, não é dessa forma que utiliza. Você vai usando aos pouquinhos, tá bom? Então, nós queremos que ele conserve. Se você quiser guardar na geladeira, talvez alguns fiquem menos fluidos dessa forma, tá? Agora eu vou falar sobre o que é furanocumarinas. Como eu já falei para você, que eles são fototóxicos ou então eles queimam, né? Eu vou explicar de uma forma que eu fiz uma pesquisa que deixa mais explicado por quê. Porque às vezes não adianta você explicar e não explicar mais detalhes, não é verdade? O que são furanocumarinas? São classes de compostos químicos orgânicos produzidos por uma variedade de plantas, em especial as frutas cítricas. Por quê? Porque não são só as frutas cítricas que contêm, algumas plantas também existem essas propriedades de queimar a pele. O composto de nome estranho e pouco conhecido é fotoativo ou fototóxico. Depende da luz solar para se tornar ativo ou tóxico para as células da pele e pode provocar queimaduras e manchas irreversíveis na pele. Para pessoas teimosas pode causar inclusive câncer de pele. Então, quando você tem uma substância que você não sabe utilizar, só porque o cheirinho é gostoso, toma cuidado, gente. Está acontecendo muitos acidentes por conta de falta de orientação, tá bom? Você já deve ter ouvido falar que limão, laranja, quando você vai na praia, a pessoa que gosta de tomar caipirinha, etc., eles podem queimar a pele. É verdade ou não? Não é só a casca, o fruto também, viu? Não é verdade? É verdade. E eu vou explicar agora por quê. Esse efeito é provocado pelas furanocumarinas, como eu falei, substâncias presentes principalmente no sumo e nas cascas de algumas frutas, especialmente as cítricas. Não quer dizer que as outras não tenham, tá bom? Elas se ligam no DNA numa reação tóxica e catalisadora pela luz ultravioleta que vem do sol, matando algumas células. Consequentemente, outras células da pele começam a produzir mais melanina e ficam essas manchas escuras, como queimaduras, você pode sentir ardência também, né? Por exemplo, aconteceu uma vez quando eu estava na praia com a família, né? Eu não bebo nada alcoólico, mas tinha umas pessoas bebendo caipirinha que tinha limão. De repente aconteceu um acidente, caiu na minha pele. Gente, arde muito, arde muito. Eu não estava diretamente no sol, mesmo assim ardeu a minha pele. O que você tem que fazer? Você lava. O que acontece se você derramar sem querer, caiu uma gotinha do óleo essencial? Não passe água, gente. Ele é hidrofóbico, ele não se mistura com água. Você vai colocar, por exemplo, uma compressa, pode ser de algodão ou uma gaze, com um óleo carreador. Aí você vai passar em cima dessa gotinha onde ficou na pele e você, se caiu muito mais, você vai fazer várias compressas com outros chumaços de algodão ou gaze, com esse óleo carreador, qualquer um serve. É só para puxar esse óleo essencial da pele, para retirar o máximo possível. E aí depois você vai e lava com um sabãozinho neutro, tá bom? Então é uma forma de você evitar qualquer acidente mais grave caso ocorra. Agora eu vou falar sobre o que é LFC. Alguns óleos essenciais, especialmente os cítricos, eles têm uma sigla chamada LFC, o que significa livre de furanocumarinas. Livre é o L, de furano é o F, C, cumarinas. O que quer dizer?
Quando você passa, por exemplo, no processo de expressão das cascas para se tornar um óleo essencial, por exemplo, esse aqui é a expressão das cascas, por isso que eu ensino e explico bastante para vocês, a forma de extrair óleo essencial tem diferença assim de um para o outro. Já esse LFC, ele precisa passar pela expressão e depois ele passa pelo processo de destilação para retirar essa propriedade de furana cumarina. Não quer dizer que vocês vão poder passar livremente esse óleo essencial, mas ele não vai ter mais esse efeito fototóxico. Quer dizer, você vai poder utilizar, por exemplo, uma massagem sem ter esse problema depois da exposição solar. Não vai depois na praia, na piscina, depois que você utilizar ele. Não importa se tem livre de furano cumarinas ou não, ok? Então, a parte da segurança eu já falei para vocês. Eu coloquei alguns artigos científicos que eu achei interessante aqui na parte das fontes. Se vocês gostam, se interessam por isso, vocês estudem. Eles têm muito mais do que esses que eu citei para explicar quantas propriedades maravilhosas. 300 componentes fitoquímicos não é qualquer óleo essencial que tem. Nenhuma substância, poucas substâncias na natureza vocês vão encontrar dessa forma. Eu trouxe hoje aqui uma forma de você utilizar de uma forma tópica e segura, são os Rolon. Eu tenho uma linha de Rolons que são os remédios da aromaterapia. Aqui nessa sinergia despertar que eu criei, ele tem vários óleos essenciais para que você fique alerta, mas não quer dizer que você tenha que colocar todos os óleos essenciais de alerta no mesmo produto e você vai obter esse resultado. Ele aqui tem, você abre a tampinha, ele tem uma esfera de aço e você vai passar ele na pele, nos pontos reflexológicos, que cada um deles eu coloco aqui nesse papelzinho que tem aqui dentro, que ele vai explicar, é uma forma de você ter foco. Ele tem sim o óleo de bergamota. Eu falei, poxa, mas você vai passar na pele, então a concentração dele é baixa. Porque acontece da pessoa, quando ela precisa de foco, não quer dizer que ela tem que ficar com toda, ela pode ter, mesmo utilizando óleos essenciais, que são as de foco, ela precisa desse equilíbrio. Então, uma forma da pessoa ter equilíbrio numa formulação é você colocar um que equilibra. No caso, eu escolhi o da bergamota. Excelente, viu? Espero que vocês tenham gostado dessa aula preparada com tanto carinho e utilizem com sabedoria esse óleo essencial tão poderoso.